Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais uma entrevista para falar um pouquinho de um evento que acontece na próxima semana, entre os dias 2 e 3 de abril em Brasília, que é o Cana Summit 2025, um ambiente de debates entre o setor produtivo, associações representativas e também políticos para tentar pensar o futuro da produção de cana-de-açúcar no Brasil e discutir políticas públicas atuais e também as novas possibilidades. E quem eu trago para a conversa, portanto, é o José Guilherme Nogueira, ele que é CEO da Orplana. Seja muito bem-vindo, José Guilherme. Obrigado, Letícia. A todos os amigos do Notícias Agrícolas, é sempre bom estar com vocês. Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui com a gente, José Guilherme. Eu queria começar perguntando, essa é a segunda edição do evento do Cana Summit. Como é trazer essa segunda edição, revisando e repensando tudo o que foi ali debatido na primeira? Qual que é a expectativa para essa segunda edição do evento? Bom, Letícia, é importantíssimo para nós, produtores, né, fazer um balanço das políticas públicas que foram implementadas para o setor, desenvolvendo ainda mais a canavicultura no Brasil, né, e, claro, verificar aí Fundo. boa parte das regulamentações que o produtor está sujeito hoje. O produtor ainda tem um nível de regulamentação muito grande no que se interfere à sua atividade rural, e, claro, o nosso trabalho é facilitar a vida do produtor, auxiliar ele nesse processo e fazer com que a canavicultura, o etanol e o açúcar brasileiro seja cada dia mais competitivo. E, José Guilherme, olhando para essa segunda edição, tem algo que vai ser um pouco diferente dos moldes da edição passada, que a gente possa trazer esse spoiler para a audiência do Notícias Agrícolas, inclusive lembrando que vai ter cobertura do Notícias Agrícolas, sim, o nosso repórter da área de sucro energético, Erickson Cunha, vai trazer detalhes sobre esse evento, mas eu queria saber de você, então, alguns detalhes do que vai ter de diferente do ano passado para cá. Sim, claro, nós vamos ter aí a grande diferença é a presença dos governadores, né? Então a gente já tem confirmado aí a presença do governador Tarcísio de São Paulo, do governador Caiado de Goiás, do governador Ridel do Mato Grosso do Sul, enfim, são estados importantíssimos na canavicultura nacional e que a gente quer escutar deles, né? Como que eles estão se posicionando quanto às políticas públicas voltadas principalmente ao etanol nesses estados. É importante a gente relatar ainda que a gente traz uma mudança ainda de perfil e de estrutura do evento, trazendo mais pessoas, então deve ter aí cerca de 700 pessoas circulando ali pelo evento, com 600 produtores, mas muitos investidores. A gente viu uma procura muito grande de investidores, não só brasileiros, mas investidores de fora também, pessoas que querem investir na canavicultura e querem escutar o que os políticos, o que os governadores, o que os prefeitos têm a dizer sobre as políticas públicas e sobre a facilidade de fazer negócio ou a facilidade de se plantar cana e você ter os seus rendimentos do seu negócio. Então, esse é uma estrutura diferente, é uma forma diferente que a gente está trazendo. Claro que o formato vai ser em painéis de discussão, mas também com apresentações desse público, fazendo para esse público, e, claro, estudos voltados ao setor para a gente subsidiar aí toda a cadeia com estudos e informações para as discussões serem bem profundas, Letícia. José Guilherme, um dos pontos que eu queria chegar com você em relação às políticas públicas, foi aprovado ainda no ano passado a Lei dos Combustíveis do Futuro, e eu queria saber como que a discussão dessa lei e como que a proposta de aumentar o uso de etanol na gasolina, passando de 27% para 30%, como que esses debates também vão entrar nesse evento, pensando que isso pode aumentar a demanda ali do setor consumidor e, claro, né, melhorar então talvez os preços para o produtor que está aqui nos assistindo. Sem dúvidas, para nós, a Lei Combustível do Futuro, né, com a relatoria, a autoria do Arnaldo Jardim, do deputado Arnaldo Jardim, é muito importante e ainda continua sendo muito importante para descarbonizar a matriz brasileira, né? Você sair dos 27,5 para 30, você consome aí algo em torno aí de 1,3 bilhão a 1,8 bilhão litros de etanol, né? É claro que também a dinâmica desse etanol e o etanol de milho
ele vem aumentando gradualmente dentro do Brasil. A gente vê aí com uma perspectiva de chegar próximo de 7,7 bilhão de litros já para o próximo ano de produção, né? O etanol de milho tinha uma presença quase insignificante há 10 anos atrás, ou mesmo insignificante. Então, também saber a posição do etanol de milho vai ser importante também nessa discussão. Claro, os combustíveis marítimos também, dentro da política do combustível do futuro, também integrados com essa participação, uma participação importante dentro da descarbonização dos combustíveis marítimos. Então, toda essa política do combustível do futuro auxiliará nesse processo, né? E as discussões tendem a ser muito ricas, não só com números, com quantificação, mas também ver o efeito na ponta, ver o efeito no produtor, quanto que isso realmente vai auxiliar o mercado e quanto que isso vai afetar o mercado consumidor e os preços, como que eles vão reagir aí nos próximos anos, Letícia. Outro ponto que eu queria falar com você também, já que a gente está falando de descarbonização, e isso já passou de uma tendência, isso é uma necessidade e inclusive uma exigência para várias commodities agrícolas quando a gente olha para o mercado externo. Mas a gente cuidando aqui do nosso quintal do Brasil, então, que tem, né, esse agro tão pujante e esse agro que, com tecnologia e com muita ciência, ele vem se tornando cada vez mais sustentável. Como é que fica a inserção também, a discussão da inserção, perdão, dos produtores na questão dos créditos de CBIOS? Isso, nós conseguimos, né, no ano passado, foi inserido os produtores dentro da lei dos CBIOS, foi uma conquista importantíssima como inserção, né, representando aí, ou melhor, conseguindo 60% dos CBIOS originados da cana daquele produtor, né, convertidos, obviamente, em etanol hidratado e anidro, que ficam na matriz energética brasileira. Então, isso foi muito importante e é claro que vai ser um momento de agradecimento também dessa política lá no evento. Óbvio que nós temos muitas políticas ainda que o produtor precisa ser inserido, tá? Políticas de reconhecimento, não só dos CBIOS, mas também do próprio crédito de carbono, que muitas vezes ainda fica difícil para o produtor conseguir auferir ganhos com esse crédito de carbono, ou ele é só vinculado às áreas florestais e pouco às áreas agropecuárias de cana, que também pode ser aí uma fonte de renda para os próximos anos e, claro, auxiliando nesse processo de descarbonização que a cana tanto faz. Por enquanto, aqui no Brasil, só tirando uma dúvida, já se trabalha com créditos de carbono ou por enquanto estamos ainda na fase do inventário de carbono, que é uma fase um pouquinho ainda que antecede os créditos, José Guilherme? Isso, que na verdade é o seguinte, a lei, né, do crédito de carbono, ela também foi aprovada no ano passado, foi muito discutida, foi criada a Câmara de Comércio de Carbono, e aí isso está sendo discutido e a implementação dela vai ser nos próximos 4, 5 anos aí. Então, as empresas que poluem, que emitem muito CO2 acima daquele permitido, elas vão ter que comprar esses créditos. Mas aí nós estamos falando do mercado brasileiro. Isso vai ser compulsório, obviamente, né? E aí, aquelas empresas que gerarem créditos de carbono vão poder comercializar esses créditos. E isso justamente está nessa fase de inventário, nessa fase de regulamentação, de estruturação, para que isso tudo seja muito bem delineado. E aí, as culturas que captam o CO2 e conseguem fazer a conversão e ter esse crédito de carbono, poderem aí ter a possibilidade de ter esse mercado dinâmico e sendo remunerado ao produtor. Perfeito, José Guilherme. A gente está falando bastante do evento aqui e eu queria aproveitar, já que a gente tem vários canavicultores que com certeza estão nos acompanhando aqui e também já deixando mais uma vez o convite para vocês acompanharem a cobertura do Notícias Agrícolas do Cana Summit 2025. Eu queria que você trouxesse, José Guilherme, já que vai ter essa reunião, né, essa confluência entre a produção do Sudeste e a do Centro-Oeste,
Qual que é a expectativa para as safras de canas desse ano de 2025? Como que estão o estado dos canaviais? Lembrando que o ano de 2024 foi extremamente desafiador para o agro no geral, mas a gente viu, inclusive na mídia tradicional, né, muitos incêndios de canaviais. Como é que estão as questões de rebrotas, reformas de canavial, ou ali acertando algumas falhas? Queria que você trouxesse esse panorama Sudeste, Centro-Oeste, por gentileza. Sim, Letícia, sim, importantíssimo, né? Lembrando que hoje a organização, a Aurplana, ela atua com 35 associações filiadas dentro do seu processo, então, principalmente, ou majoritariamente, aí de Centro-Oeste e Sudeste. E, claro, essas associações nos fornecem as informações aí semanais ou mensais, mostrando como andam os canaviais. E, realmente, os canaviais que foram afetados pela seca, foram acometidos pelos incêndios no ano passado, eles tiveram muitas falhas. E as próprias canas deles, né, principalmente que sofreram com seca, principalmente na região do Triângulo Mineiro, noroeste e oeste do estado de São Paulo, vem sofrendo bastante com a biomassa, né, com a carência de biomassa da cana. Aquela cana está segurando, ela não cresceu tanto quanto deveria ter crescido. E essa cana inicial agora a ser colhido em abril, maio, é uma cana que vai ser menos vigorosa, e aí a gente estima a safra como um todo, dentro dos números da Aurplana, algo em torno de entre 10% a 13% de quebra perante a safra anterior. Isso principalmente devido aos efeitos da seca. Os incêndios foram grandes? Foram, mas a seca foi muito pior nesse processo todo do que os próprios incêndios. E claro, quando você tem uma seca muito prolongada, falhas na brotação da cana, você tem plantas daninhas adentrando as áreas, então tem mais custo do produtor para a utilização de herbicidas, para o manejo daquilo, então acaba custando mais essa safra para o produtor. Então é uma safra bem desafiadora, com um volume menor de cana, né, na faixa aí de 615, 618 milhões de toneladas, o que pode aí impactar também aí todo o suprimento de cana, ou melhor, de etanol e de açúcar do mundo. E a expectativa quando a gente olha para o share da produção de açúcar e de etanol, o que a gente deve ver, né? Esse spread deve pesar mais para qual lado? Por incrível que pareça, mesmo a gente tendo menos cana, o açúcar ele deve aumentar um pouco o seu share, e a gente vai explicar o porquê. Primeiro, pelos preços. O açúcar ele continua atrativo quando ele fica na faixa aí dos 19, 20, 21 centes por libra-peso e $1 acima aí ou próximo de R$ 6, 5,70, R$ 6. Então isso é atrativo ainda para as usinas. Óbvio que esse cenário ele não deve se prolongar muito. As usinas hoje têm um custo aí médio, custo do açúcar nosso algo em torno aí de 14, 15 centes por libra-peso, e aí você tem aí essa venda a 19, 18, então auferindo aí ganhos para as usinas. Então isso é muito importante até para dar vazão e estimular a produção de açúcar. O que já vinha acontecendo também, Letícia, as usinas foram aumentando o seu mix açucareiro, né? Elas foram investindo em concentradores, né? Em centrífugas de açúcar para aumentar o seu mix açucareiro. Isso já vinha acontecendo. Então a gente tinha um mix aí de 50-50, depois foi 55-45, e aí a gente deve ter um mix mais açucareiro. Por isso, a produção de açúcar ela deve ser ainda um pouquinho maior do que o ano passado, por essa estrutura maior de produção de açúcar. Claro que se o clima deixar também, que a gente tem momentos aí que a cana fica tão seca que fica difícil a extração de açúcar, aí é mais fácil fazer a extração do álcool ou mesmo a inversão do açúcar, mas a expectativa é que vai ter aí uma safra maior de açúcar esse ano do que o ano passado, Letícia. Perfeito, José Guilherme, muito obrigada pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Lembrando a você que nos assiste, o Cana Summit 2025 vai ser realizado entre os dias 2 e 3 de abril, ou seja, logo na semana que vem. A gente já está aqui pertinho de virar a folhinha em Brasília, portanto, com a presença de várias associações representativas do setor sucroalcooleiro e também
políticos, né, pessoal ali de Brasília, que representa o agronegócio e que representa os estados principais que produzem cana-de-açúcar, né, José Guilherme, para debater, portanto, temas cruciais e determinantes para o crescimento do setor no Brasil. Muito obrigada, José Guilherme, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, Letícia, é sempre um prazer estar com vocês aí, dividindo todo esse conhecimento. Um grande abraço. Tá aí, então estivemos com o CEO da Orplana, o José Guilherme Nogueira, nos trazendo os detalhes do Cana Summit 2025. Como eu disse, vai acontecer na próxima semana, os dias 2 e 3 de abril, em Brasília, portanto, trazendo aí uma confluência de pensamentos para elaborar, portanto, o que deve ser a produção de cana no Brasil no futuro. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.